A Michele Prado, pesquisadora, que era até então da USP, porém foi demitida, no dia de hoje ela confirmou que vai ao parlamento para falar sobre os ataques que sofreu nas redes sociais, depois de ter corrigido uma informação noticiada ao vivo por uma jornalista e também interpelar o secretário de comunicação, Paulo Pimenta. A pesquisadora acabou sendo desligada, como eu disse, do monitor de debate político do meio digital da USP, e após retificar a forma como os dados do levantamento do qual ela participou foi noticiado na Globo News. Abre aspas, então, aqui, vamos trazer a fala dela. Ela diz o seguinte, porque foi o deputado Nicolas que cogitou essa possibilidade de convidá-la, e ela então responde aqui, ele, prezado Nicolas Ferreira, reconsiderei o convite, isso porque ela havia negado até o dia de ontem, a fim de explicar o que aconteceu e esclarecer denúncias, entre elas a de uma milícia digital, e esse é o ponto que mais chama a atenção, porque ela atribui, né, o comando dessa milícia digital à primeira-dama, a Rosângela da Silva. A princípio, como eu disse, a Michele havia recusado, mas hoje mudou de ideia. Deputada Júlia Zanata, como a senhora vê essa mudança de ideia? E mais, a gente sempre tem aquela frase clichê, né? Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Até então, o que existia para a esquerda era o gabinete do ódio do bolsonarismo. Mas parece que essa pesquisadora sabe demais. Eu recentemente fui vítima dessa tal pesquisadora, mas uma hora a corda sempre arrebenta, né? Então, hoje ela diz que está sofrendo com a militância que ela mesma alimentou, mas não tem problema, nós vamos ouvi-la e vamos acolhê-la, porque certamente ela tem muito a falar, porque por muito tempo ela alimentou o que ela está chamando hoje de gabinete do ódio do outro lado. Então, outro dia, o que ela fez comigo? Ela pegou uma postagem minha, em que eu fiz um discurso num município de Pescaria Brava, lá em Santa Catarina, e lá eu falei de montarmos um exército contra-revolucionário de pessoas corajosas em cada município. Eu estava falando da eleição municipal. E eu usei esse termo porque eu gosto muito do livro Revolução e Contra-Revolução, do Plínio Corrêa de Oliveira. Então lá tem os revolucionários, os contra-revolucionários, os revolucionários de marcha lenta e os semi-contra-revolucionários. Então, por muito tempo, a gente ficou ali sendo um semi-contra-revolucionário, aceitando certas coisas que servia à revolução. E chegamos num ponto que não podemos mais aceitar. Então, eu tava falando disso. A mulher pegou o meu post, cortou e disse... Deputada da far-right bolsonarista propôs ontem a criação de milícias políticas paramilitares. Tá aqui o post dela. É crime, daí ela botou o artigo 288A. E depois desse post dela, vários perfis e portais de esquerda, tipo DCM, Fórum, noticiaram como se eu estivesse criando uma milícia para atacar o STF. Eu, com a minha flor na cabeça, que sou muito perigosa, né? Eles falam que sou muito perigosa. Então, que eu iria criar uma milícia para... é que eles implicam com a minha tiara e com a minha defesa das armas, da questão da legítima defesa, né? Então, que está sendo muito exposta também agora lá no Rio Grande do Sul, que o pessoal quer proteger o patrimônio que sobrou, e em meio a uma tragédia ainda estão saqueando, né? Então, tem vagabundo em todo momento da vida. Inclusive, no momento, pensa que o vagabundo vai pensar em questão humanitária, não vai. Exato. Então... ela pegou e publicou isso, e vários perfis começaram a publicar que eu estava criando isso. Por que ela faz isso? Por que se fazia isso? Porque do nada, após essa narrativa, eu poderia parar no inquérito das fake news, da milícia digital, sei lá o que, lá do Alexandre de Moraes. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais.
Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma. E aí se vira para se explicar. Então, esse é o modus operandi. Mas nós vamos ouvi-la lá na Câmara dos Deputados, porque certamente ela vai contar sobre quem de fato tem um gabinete do ódio. Porque está muito explícito. Se você notar, as pessoas, por exemplo, que defendiam o PL 2630, o PL da censura, essas pessoas espalham as mais absurdas mentiras nas redes sociais. Pessoas que têm na capa do seu Twitter regulamentação das redes já, é porque eles estão preocupados com somente eles querem poder falar o que querem na rede social sem ter consequências. E por que eles têm raiva de mim? Porque eu processo, eu vou atrás, então assim, inclusive outro dia saiu até um ranking da Abrage, eu tô em 5º lá, disseram que eu sou uma das que mais processa jornalista. Agora, cara, o jornalista me chama de nazista, me desculpe isso aí, ou de xenofóbica, isso pra mim não é jornalismo, é militância, né? Eu sou jornalista, respeito muito o jornalismo que tenta buscar, ninguém é imparcial 100%, mas que tenta buscar imparcialidade e narrar os fatos. Então, essa Michelle tem muito o que falar, espero que ela não desista. Nós não vamos hostilizá-la, já sabemos que ela está com medo por ter exposto isso, porque o outro lado, diferente de nós, não tem pena de ninguém. Exatamente, Max, é o que a gente comentou ainda ontem, porque vários sites dessa milícia digital, né, os sites que são pagos que recebem verba do governo federal, exemplo do Diário do Centro do Mundo, Carta Capital, enfim. Perdeu 15 mil para mim outro dia. Carta Capital? Não, o Diário do Centro do Mundo foi condenado em 15 mil, mas ele recorreu, porém eu tenho fé que eu vou ganhar. Pois é. Esses sites de esquerda, Brasil 247, enfim, todos publicam a mesma chamada. E ontem estavam chamando a Michelle, essa pesquisadora, de extrema direita. Olha só, já Max, mudou. Que ironia. Já mudaram. E é assim, né? Quem acha que vai censurar, que vai ficar amigo de quem censura e só por causa disso vai estar imune a ser censurado e ser perseguido, cuidado. No momento que você falar algo que desagrade o regime, você vai ser perseguido, não importa quem você seja. Foi o que aconteceu com a Michelle Prado. Esperemos, né, que ela possa trazer informações relevantes para o Congresso, né, mostrando como que essas pessoas agem. Porque a gente já sabia, né, que acontecia isso. Mas agora a gente vai ter alguém de dentro revelando ali os fatos. Eu queria, antes de passar para o próximo assunto, voltar um pouquinho na questão do Rio Grande do Sul, porque também tem um fato importante que eu queria ouvir a deputada Júlia comentando, que é esse novo ministério, né? O Lula resolveu, para resolver o problema do Rio Grande do Sul, ele teve uma ótima ideia, olha a grande ideia que ele teve, criar um novo ministério, está chamando de Ministério da Crise, né? Ou seja, mais dinheiro público para poder financiar esse novo ministério. E quem ele colocou como responsável pelo Ministério da Crise no Rio Grande do Sul? O Paulo Pimenta, né, que era secretário de comunicação. Muitos dizem que era um cargo muito cobiçado pela Janja e que o Lula estaria até aproveitando a situação para resolver esse problema, tirar o Paulo Pimenta desse cargo que ele consideraria chave, que, segundo a própria grande mídia, o Lula estaria insatisfeito com o trabalho do Paulo Pimenta lá, e aí agora ele então cria um novo ministério do nada e coloca ali o Paulo Pimenta, usando como pretexto, né, a crise e a tragédia do Rio Grande do Sul. Deputada Júlia Zanatta, como é que a senhora está vendo essa movimentação de criar um novo ministério e colocar o Paulo Pimenta à frente dele? Essa questão da disputa pelo Ministério das Comunicações começou. O Janones também tinha uma pretensão, creio eu, porque ele chegou a atacar o Paulo Pimenta publicamente no ano passado. O próprio Jean Willis também criticou publicamente o Paulo Pimenta. E a Janja é muito amiga dessas duas figuras, certo? Então,
eu considero um absurdo isso que está sendo criado, não sei se é um ministério, mas é assim, o Estado já tira, o governo já não pode ver qualquer coisa que quer aumentar imposto, criar mais cargos, tudo que vai tirar mais dinheiro do bolso do povo trabalhador. E me preocupa porque eu tenho absoluta certeza que o Paulo Pimenta está 100% focado apenas em censurar. Então, para que vai servir esse gabinete de crise? Sei lá, o ministério? Eles estão chamando de ministério? Ministério de crise. Ministério de crise. Para perseguir os adversários? Então, eu tenho certeza que o povo gaúcho não é disso que ele precisa. O povo gaúcho precisa de dinheiro para reconstruir, de plano de ação, e de ver o seu dinheiro ficando mais lá no Rio Grande do Sul e vindo menos para Brasília. Isso aqui é o contrário. Vai necessitar de mais dinheiro do bolso do povo trabalhador para sei lá o quê, para censurar. Só queria voltar um pouco ali, se vocês me permitirem, no assunto Michele Prado, né? Sim. Ela, nesse centro de estudos da USP aí, um dos caras desse centro de estudo é um senhor chamado Pablo Hortelado. E muitas questões sobre redes sociais vêm desse grupo e pautam a Globo News, por exemplo. Estou olhando aqui o Twitter dele e ele, inclusive, é comentarista da Globo News, certo? É comentarista da Globo News. Então, eles pautam as narrativas dando um ar de científico. Ah, foi um grupo de estudos da USP, mas é pura ideologia, não tem nenhuma parte técnica. A esquerda sabe fazer isso muito bem, né? Se amparar em estudos e grupos de universidades públicas que estão lá para chancelar as agendas que eles defendem. E o Pablo Hortelado fala aqui no Twitter dele que a situação do X do Twitter está insustentável e me parece questão de tempo até a proibição completa da plataforma no Brasil. Então a gente tem que ficar muito atento a tudo que está acontecendo, e a Globo News, a Globo como um todo, se sente ameaçada pelas redes sociais. Então é um grupo econômico muito poderoso que sempre teve o hábito de pautar o debate público, está sentindo que não pauta mais, como, por exemplo, nesse caso das enchentes. E seus repórteres, inclusive, estão sendo hostilizados lá no Rio Grande do Sul. Hostilizados que eles chamam, né? Mas, assim, é só Globo lixo, aquela coisa. Que é o direito do povo também se expressar. Claro. Eu quero falar aqui que eu não fico feliz, pessoal, os jornalistas de Santa Catarina falam, a deputada corrobora com essa questão de hostilizar jornalistas. Assim, não. Mas se o povo se sente hostilizado pela Globo, ela tem direito de reagir. Exato. Então, se não querem ter esse tratamento, precisam ficar mais atentos à maneira de noticiar os fatos, se ater aos fatos e não fazer militância. Então, hoje você vê que está tudo muito alinhado. Governo federal, governo Lula, junto com a Globo adotou uma postura de defesa. E se nós não tivéssemos as redes sociais, o Paulo Pimenta desce lá, instala esse ministério e pode agir como um ministério da verdade. Tudo que a gente vai saber sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é o que vai passar pela Globo e pelo governo federal. E isso não pode acontecer. Nós temos que ter capacidade de entender que hoje as redes sociais vieram para ficar. E parece que o Lula não entendeu muito bem isso, mas está na hora de fingir mais que é democrático e aceitar.